Sempre haverão na vida circunstâncias, situações em que alguém irá transpor os seus limites pessoais. E quando assim é, porque naturalmente se está a transpor as fronteiras, os limites do seu espaço de segurança, é natural que o deixe à defensiva. E a tendência natural quando isso acontece é nós tendermos a revidar. No entanto, essa não é a reação ideal, porque para além de nos fazer gastar energia e recursos desnecessariamente, também acrescenta mais tensão, acrescenta mais caos, digamos assim, à situação. Então, hoje quero propor-lhe um exercício baseado nos exercícios da comunicação não violência de Marshall Rosenberg e gostaria que levasse em conta para este exercício uma situação recente, lembrando uma situação em que isso aconteceu, em que tenha sentido o seu espaço pessoal, digamos que invadido, não necessariamente o espaço físico, lembre-se, falámos há pouco tempo aqui no canal sobre os limites, sobre as suas fronteiras pessoais e este espaço pode ser emocional, este espaço pode ser a nível de tempo, pode estar em tantas dimensões, dizer respeito a diversas áreas da nossa vida. Então, lembrando uma situação recente, eu proponho-lhe as 4 etapas de que vamos falar hoje. A primeira etapa propõe que separe a observação da avaliação, porque é tão fácil nós fazermos uma avaliação rapidamente e muitas vezes até de uma forma precipitada, diria. Então, separar a observação da avaliação pode permitir-lhe uma perspectiva mais objetiva sobre determinada circunstância e permitir-lhe responder de uma forma mais adequada, com menos base na emoção, mais base na sua razão. Assim sendo, tendo em mente aquela situação recente em que se sentiu aborrecido ou chateado com alguma coisa que alguém tenha feito, ou dito, eventualmente, lembrando esta situação, observe, descreva objetivamente. Pergunta a si mesmo ao que é que estás a responder efetivamente. O que realmente aconteceu? O que viste e ouviste? Suponha, por exemplo, que está a andar de carro, pensando se precisa de comprar alguma coisa para o jantar ou não, quando o seu companheiro, companheira nota o seu silêncio no carro ao seu lado e pergunta: por que estás aborrecido? E você pode responder: não estou aborrecido, só estava a pensar no jantar. O seu parceiro ou parceira, reagindo ao seu silêncio, fez uma avaliação, não como uma observação, ele fez uma avaliação. Sempre que atribui um significado a uma ação, está a interpretar ou a avaliar essa situação, não está apenas a observá-la. Eu não gostaria de lhe propor algumas frases para perceber a diferença, esta ténue diferença entre a observação e a avaliação. Vi-te a namoriscar com aquela mulher na festa. Vi-te a conversar com aquela mulher na festa durante mais de 1 hora. Estou a perceber que o teu trabalho se tornou mais importante para ti do que a tua família. Nas 3 últimas semanas, tens saído para trabalhar antes do sol raiar e voltado para casa depois das 10 da noite. Tu não me amas mais. Tu não me beijas mais quando chegas do trabalho. Nestes 3 pares de frases, a primeira é a avaliação, é a interpretação. A segunda é a observação, é uma descrição objetiva da situação. Então, sempre que se apanha a si mesmo a ter uma reação emocional a uma determinada circunstância, avalie bem, faça esta distinção. Está a fazer uma interpretação ou está a fazer uma observação daquilo que aconteceu? Procure fazer a observação, distanciando-se da emoção, da avaliação, da perspectiva que leva para aquela circunstância para a observar. As observações tornam-nos mais fortes porque nos permitem perceber que temos uma parcela de responsabilidade na nossa reação, naquilo que nós estamos a sentir, porque é aquilo que nós imprimimos na situação. São os filtros através dos quais olhamos aquilo que aconteceu.
é que nos faz sentir de determinada forma. A segunda etapa propõe que defina os seus sentimentos. Então, pense para com os seus botões. O que é que eu estou a sentir? O que é que eu pensei decorrente desta situação que eu observei? O que é que eu estou a pensar sobre isto? O que estou a sentir? E ao descrever os seus sentimentos, use uma linguagem que reflita apenas aqueles sentimentos pelos quais você é responsável. Evite palavras que o tornem uma vítima, como alguém me fez sentir desta forma. Empodere-se da situação e procure descrever os sentimentos também de uma forma objetiva. Por exemplo, pode sentir-se apreciado, zangado, implicante, ansioso, receoso, corajoso, bonito, confiante, feliz, desnorteado, alegre, livre, esperançoso, satisfeito, envergonhado, entediado, confuso, aborrecido, apático, culpado, hostil, com raiva, ciumento, preguiçoso, solitário, enfim, 1001 sentimentos. No entanto, palavras como atacado, abandonado, vítima de abuso, traído, enganado, coagido, diminuído, manipulado, incompreendido, explorado, rejeitado, ninguém me ouve, ninguém me apoia. As expressões e sentimentos neste segundo grupo precisam de mais alguém para o fazer sentir-se de determinada forma. O fato de usar essas palavras para identificar os seus sentimentos significa que está a conferir aos outros um poder excessivo sobre as suas emoções. E se este for o caso, terá a tendência para atrair pessoas que evocam estes sentimentos em si, para ficar preso num ciclo vicioso. E é muito difícil ser feliz enquanto não começar a reconhecer as suas emoções. Então, assume essa responsabilidade que é sua, de cuidar do seu bem-estar e de escolher em que situações investir, em que pensamentos investir, em que emoções investir, sim, porque investimos nelas, em que relacionamentos investir. E é claro que existem relacionamentos que nós temos na nossa vida, dos quais não nos podemos propriamente demitir. Relacionamentos de trabalho, relacionamentos de família, embora tudo seja discutível, mas há circunstâncias das quais não nos podemos retirar, pura e simplesmente assim, de um momento para o outro, como uma vez mais situações profissionais. Há pensamentos que não podemos fazer desaparecer da nossa mente. No entanto, podemos investir ou não nestas situações, nestes relacionamentos, nestes pensamentos. No fundo, estamos sempre a falar de relacionamentos, não é? A forma como nos relacionamos com pessoas, situações ou os próprios pensamentos que passam pela nossa mente. Como se relaciona com os seus pensamentos. O pressuposto da terceira etapa é que expresse claramente as suas necessidades. Pois, se está a sentir sentimentos fortes em relação a algo que tenha acontecido, em relação a alguém, é porque alguma necessidade não está a ser satisfeita. Então procure identificar que necessidade é essa, o que preciso nesta situação. Comece com a sua reação mais profunda e depois vá seguindo essa cadeia de desejos até encontrar exemplos específicos de coisas para perguntar. Por exemplo, preciso sentir-me amado. Porquê? Sinto-me sozinho, preciso me sentir menos sozinho, menos solitário. Porquê? Não tenho amigos íntimos, preciso fazer algumas amizades, desenvolver relacionamentos. E siga essa linha de pensamento, ela acaba por levá-lo a uma necessidade lá por baixo de tudo isto. Acaba por conduzi-lo a uma necessidade, a algo que pode pedir a outra pessoa, algo que possa fazer lá fora, no exterior, na sua vida, para procurar satisfazer essa necessidade. Seguindo este exemplo, não pode pedir a alguém que o faça sentir-se amado, porque naturalmente essa responsabilidade não é do outro e esse poder, na verdade, não está nas mãos do outro. No entanto, se sente sozinho, pode convidar alguém para sair, para estar com outras pessoas. A quarta etapa diz-lhe para pedir em vez de exigir. Porque quando estamos prontos para identificar uma necessidade, estamos prontos para pedir, para fazer algo
para satisfazer essa necessidade. E muitas vezes, em vez de pedir, em vez de fazer um convite, nós exigimos algo de alguém. Exigimos que aquela pessoa tenha determinado tipo de comportamento para connosco, porque achamos que é o correto, porque achamos que é o óbvio, que é de bom senso, que é aquele que deve ser numa relação, por exemplo. E muitas vezes acabamos por exigir, quando a necessidade é nossa, não é no outro, por mais bom senso que lhe pareça ser, a necessidade é sua, não é da outra pessoa. Então, faça por acontecer. As exigências apresentam uma menor probabilidade de serem atendidas, porque as pessoas inerentemente reagem mal a elas, não é? Quando alguém lhe exige que esteja mais presente, quando lhe exige que faça algo de determinada forma, como se sente? À defensiva, provavelmente com resistência, provavelmente procurando opor-se a esse pedido que chega em forma de exigência e com vontade de fazer exatamente o oposto, porque se vê privado da sua liberdade ou na iminência de o ser, sente que o outro lhe quer retirar a sua liberdade e, no fundo, quando exige algo de alguém, é isso que está a fazer, está a querer tirar-lhe a liberdade do outro. Em vez de dizer a alguém, por exemplo, vá buscar a roupa na lavandaria, é bem mais provável que obtenha uma resposta positiva se pedir podias, por favor, ir buscar a roupa na lavandaria? O resultado será provavelmente bem diferente. Além disso, como na etapa anterior, é interessante que peçam um comportamento específico. Em particular, quanto mais específico for, mais provável é que o seu pedido seja atendido. Por exemplo, em vez de dizer ama-me para sempre, pode perguntar: queres casar comigo? Em vez de fazer uma pergunta genérica, podemos passar mais tempo juntos? Pode perguntar: gostavas de ir ao parque esta tarde comigo? Dar um passeio? Então seja específico, porque quanto mais genérico, quanto mais abrangente, maior é o compromisso que o outro sente que precisa de fazer. Maior é a responsabilidade que o outro sente, porque muitas vezes nesta exigência ou num pedido, mas demasiado abrangente, o outro se sente algo perdido. O que é suposto eu fazer? Qual é a minha responsabilidade aqui? O que é que me cabe? Será que isto implica algo mais? E se for específico, então é simples, é algo muito simples. E um pedido de cada vez, para satisfazer uma necessidade de cada vez, em vez de procurar manter tudo num chapéu mais abrangente. Estas etapas são proveitosas em todo tipo de situações, mas são especialmente úteis quando existe um conflito. Então, sempre que participar de uma situação tensa, permita-se afastar-se um pouco das emoções que sente no momento e escolher fazer uma comunicação mais consciente. O que está a observar? Como é que isso o faz sentir-se? Determine a sua necessidade. Faça um pedido. Essa atitude deverá ajudar a evitar uma situação potencialmente explosiva e possibilitará que mantenha a serenidade, ou pelo menos que a recupere. E então, em vez de ser raptado pelas emoções, mantém-se no controle. Ou mesmo que seja levado com a onda, com a emoção que passa, porque até estava a fazer uma interpretação e estava a investir naquela emoção, volta rapidamente ao seu centro, recuperando a serenidade. É isto que a comunicação não violenta promove e é desta forma que a pode conseguir exercitar. E muitas vezes nem se trata da necessidade de distanciamento das emoções do momento, e sim de emoções do passado, bagagem que carregamos connosco ao longo do tempo, que se vai acumulando ao longo do tempo e que em determinados momentos simplesmente transborda. Muitas vezes não tem a ver com aquele momento, com aquela circunstância, aquela pessoa, aquelas palavras ou aquele comportamento. Tem a ver com algo mais que se passou lá para trás. Provavelmente até mais do que um momento, mais do que uma situação. Talvez momentos em que o mesmo tipo de fronteira não tenha sido respeitada. E naquele momento tudo isso transborda, tudo aquilo que acumulou em si.
Então faz-se necessário distanciar-se emocionalmente do passado, largar a história, porque a história é útil para interpretar, para sabermos como podemos reagir, mas não é útil se nos leva a imprimir uma emoção que é desadequada àquela circunstância. No entanto, esse será o tema da nossa próxima partilha, em que lhe irei propor um exercício para libertar a bagagem. Por hoje é só. Eu sou Sofia Morgado e estou aqui para ajudá-lo a alinhar-se com o seu propósito maior. Tenha um dia feliz.